Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do terminal da PASA Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui no Ilha Ambiental pelas ondas da 90.3 e também pelas redes sociais da Ilha do Mel FM. Bom, o programa Ilha Ambiental é um programa que tem uma preocupação muito grande com o social, com o financeiro e principalmente com a conservação do meio ambiente. E eu digo financeiro porque, afinal de contas, o nosso litoral e principalmente a nossa Paranaguá deve crescer, mas sempre preocupando-se, claro, com a conservação do meio ambiente. Por isso, o nosso slogan, vislumbrando o futuro com consciência. Bom, e mais uma vez o programa Ilha Ambiental está no ar, trazendo informações da Baía de Paranaguá e, claro, tendo sempre a preocupação de cuidar do que é nosso. E, claro, mostrar as belezas aqui da nossa região. É importante que tenhamos sempre a consciência social, mas o desejo de crescer socialmente, financeiramente, economicamente, para que tenhamos uma Paranaguá cada vez mais forte e, claro, vislumbrar sempre o futuro com muita consciência ecológica.
Pasa Paraná Operações Portuárias S.A.
Situado em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou professor de Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje eu quero te explicar o que realmente é uma coisa muito importante chamada sustentabilidade. A sustentabilidade é uma palavra que você ouve com frequência, né? Toda hora você ouve. Você ouve no jornal, na televisão, no rádio, um monte de pessoas conhecidas dando entrevista falam sobre sustentabilidade, o governo fala, as empresas falam, inclusive propaganda de produtos no supermercado, em outros lugares, usam a palavra sustentabilidade. Então acho que é importante você entender o que é a sustentabilidade afinal. O conceito, a ideia de sustentabilidade ganhou repercussão a partir do ano de 1987, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, que reúne todos os países do mundo para discutir os seus problemas e resolver juntos, publicou um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Esse relatório foi elaborado por uma comissão e a presidente da comissão era a primeira-ministra da Islândia, que era Gro Harlem Brundtland. No entanto, uma pesquisa de opinião feita alguns anos atrás revelou que a maioria das pessoas não sabe direito o que é sustentabilidade. A maioria confunde sustentabilidade com proteger o meio ambiente, cuidar do lixo, reciclar o lixo,
cuidar do futuro, ideias positivas, vagas, mas que não são realmente a sustentabilidade. Eu vou ensinar aqui para você o conceito exato de sustentabilidade baseado no artigo publicado em 1995 pelo Robert Goodland, que era um economista do Banco Mundial, na revista científica Annual Review of Ecology and Systematics, que é uma revista científica internacional. Quem quiser ver a referência do artigo vai estar aqui embaixo no texto. A ideia básica de sustentabilidade, ela se desenvolve em cima da ideia de conservar o capital, certo? É uma ideia que surgiu da economia. Então, sustentável é todo o sistema que conserva o capital. O que é capital? Capital é um recurso qualquer que você já tem quando vai começar uma atividade. Então, se você tem, por exemplo, R$1.000, o dinheiro que você tem no início de uma atividade, que você investiu para começar, ou então o dinheiro que você guardou numa poupança, por exemplo, num fundo de investimento qualquer. Então, esse dinheiro é o capital. Esse capital, seja na forma de um negócio, seja na forma de um dinheiro guardado, ele vai gerar um rendimento. Um rendimento que é o lucro do negócio ou o rendimento da poupança, do investimento. Esse rendimento vai se acumular com o capital. Se você consumir esse rendimento, uma parte dele ou todo, você continua com o capital que você tinha no início, mais o pedacinho que sobrou do rendimento, tá claro? Então, se você consumir somente o rendimento, essa atividade ela é sustentável. Por quê? Porque ela preservou, ela conservou aquele capital que havia no início, que foi responsável por gerar o rendimento. Agora, se por acaso você consumir mais do que o rendimento e você consumir também um pedaço desse capital, aí você está comprometendo, está diminuindo a capacidade desse capital gerar novos rendimentos no futuro, certo? Se você tinha R$1.000 na poupança, depois de um ano você tinha 1.100, você vai e saca 200, você sacou não só 100 que os 1.000 rendeu, como você saca também 100 dos próprios 1.000, ficou só 900. Então você diminuiu a capacidade daqueles 1.000 de render na poupança. A tendência com isso é você ter menos rendimento. Se você tem menos rendimento, você vai precisar sacar, esse rendimento não vai ser suficiente. Então você acaba sacando mais do capital ainda. E aí com isso você tem cada vez menos capital, cada vez menos rendimento, cada vez saca mais, até que você dissolve, desmancha, gasta todo aquele seu capital. Entendeu? Então essa atividade, esse saque, esse tipo de saque foi insustentável. Esse tipo de gasto foi insustentável, porque ele não preservou a galinha dos ovos de ouro, que era o capital, que era a base que gerava o rendimento. Então, se você saca somente o rendimento ou uma parte do rendimento, esse saque é sustentável. Esse é um conceito econômico básico e ele gera a ideia de sustentabilidade econômica. Sustentabilidade econômica é uma ideia com a qual a gente está mais ou menos familiarizado, né? Sustentabilidade econômica são aquelas empresas e atividades econômicas que usam o capital financeiro para gerar renda financeira, para gerar lucro que se acumula. Então é muito importante nessas atividades, se você for todos os bancos, investimentos, eles buscam acumular aquele rendimento, não gastar todo o rendimento e nunca usar o dinheiro do capital. Porém, a grande sacada, o grande pulo do gato do conceito de sustentabilidade é que existem outras sustentabilidades além da financeira. Existem outras sustentabilidades além da econômica. Existe a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental é baseada na ideia de que o nosso meio ambiente, a natureza, é um capital também, mas é um capital natural. Os oceanos, as florestas, as montanhas, o próprio ar que a gente respira, as plantas e os animais, eles são um capital natural. Por que isso? Porque o meio ambiente ele é um sistema que funciona. Entram materiais nele e saem à natureza um sistema de entrada e saída. Esse sistema de entrada e saída, que é a natureza, ele produz bens que a gente muitas vezes pega, consome. Por exemplo,
bens que podem ser consumidos na forma de cardumes de peixe, na forma de animais que a gente cria, bens que podem ser consumidos na forma de madeira, que a gente usa tanto para construção civil, para movelaria, para combustão em altos fornos, para, no longo prazo, que produzir o carvão, que é tão importante para a indústria, que produz a própria água limpa, o sistema natural que limpa a água que a gente bebe, que limpa a água dos rios, as matas que limpam as águas que a gente bebe. Mas o capital natural, a natureza, ele também produz não só um rendimento na forma de bens, como ele produz um rendimento na forma de serviços que a natureza presta para a gente. Esses serviços são, por exemplo, a renovação do ar. A renovação das partículas do ar, a limpeza do ar é um serviço que o capital natural presta. A polinização é outro serviço. Milhões e milhões de plantas são polinizados pelos insetos todos os dias. A agricultura como um todo depende do serviço de polinização dos insetos. Além do que, milhões e milhões de toneladas de material é decomposto anualmente em toda a Terra pelos decompositores. É um serviço, porque senão esse material se acumularia. Esse material é desfeito, é mineralizado e vai ser absorvido pelo solo novamente para ser transformado em produção vegetal para ser consumida por nós em grande parte. Então, a decomposição é um grande serviço global. A regulação do clima da Terra, que a nossa vida depende, é outro serviço que a Terra presta, a própria natureza presta. O clima é regulado. A distribuição das chuvas, a distribuição do calor do sol, os ventos. Além disso, o capital natural absorve e recicla os resíduos das nossas atividades. O esgoto que a gente produz, o lixo químico que a gente produz, o lixo, os produtos que nós produzimos nas cidades, né, o lixo. Então, o capital natural produz um rendimento na forma de bens, produz um rendimento na forma de serviços, e produz um rendimento na forma de reciclagem das nossas atividades, de absorção e reciclagem. E aqui vem o entendimento da maior importância. A economia humana, toda a economia, o seu emprego, as fábricas, a agricultura, as lojas, os bancos, o dinheiro que circula, todo o material que a gente consome e produz, eles são um pedaço do processo de circulação de bens e serviços do capital natural, da natureza. A nossa economia é uma parte da economia da natureza. Tudo que a gente consome e produz é uma parte da produção da natureza. Então, para a nossa economia ser sustentável de fato, ela precisa preservar não só o capital financeiro, mas precisa também preservar o capital natural. Precisa preservar o meio ambiente, porque a própria economia é parte do capital natural. Então, se a economia humana consumir não só o rendimento das suas atividades, mas consumir exageradamente o rendimento, os bens, serviços e reciclagem da natureza, ela está diminuindo, destruindo o capital natural, que é o planeta Terra, a natureza do planeta Terra. Se a sociedade consome o capital natural e não só os rendimentos do capital natural, ela destrói as bases sobre as quais ela se assenta, as bases sobre as quais ela repousa. Nós temos que nos desenvolver, sim, crescer, melhorar de vida, produzir riqueza, diversidade e abundância com a nossa inteligência, porém em harmonia com o capital natural, em harmonia com a natureza, sem destruir os recursos que a natureza fornece para a nossa economia. Senão a nossa economia não é sustentável e o nosso futuro não fica garantido. Agora, existe mais um capital que produz rendimento além do capital financeiro e além do capital ambiental. É o capital social. A qualidade de vida humana depende não só dos bens e serviços da natureza e dos processos econômicos, mas depende muito, muito, muito da coesão social, que é a nossa união na vida do dia a dia, a nossa capacidade de atuar
em harmonia juntos na sociedade. A base da nossa qualidade de vida é também os valores morais solidários, a nossa solidariedade, a nossa simpatia, a nossa disposição de colaborar uns com os outros. Não é só colaborar na boa vontade quando você faz uma doação, uma campanha de caridade. É colaborar quando você dispõe a respeitar os outros, ser respeitado, respeitar as coisas que existem, as opiniões dos outros, conviver juntos e trabalhar juntos. Que é o que a gente faz quando você trabalha, é uma forma de colaboração social. Quando você gasta o seu dinheiro responsavelmente, é uma forma de colaboração social. Para isso, precisa que a sociedade seja bem organizada e forte. Tenha várias organizações que colaborem, que contribuam, que dão sugestões, que discutam os assuntos de maneira respeitosa e produtiva. Então, o capital social é o conjunto dos valores morais, das leis, da educação, da arte, das religiões, da própria história conhecida e o contrato social, que é o acordo do que é aceitável e o que não é aceitável, que permita uma vida de respeito e colaboração. Isso é o capital social. E ele produz rendimentos também. O rendimento do capital social é a qualidade de vida que a gente tem, que é derivada da sustentabilidade social. Esse é um conceito promovido pela própria ONU, pela própria Organização das Nações Unidas, produzido por todos os países em conjunto. A gente vivendo em respeito e em colaboração através das instituições sociais, que são as igrejas, são os partidos políticos, as ONGs, são os grupos artísticos, os grupos científicos, a educação. Tudo isso permite o rendimento social da nossa qualidade de vida. Então, para a gente resumir aqui, a gente pode dizer que a sustentabilidade tem três lados. Ela tem o lado econômico, ela tem o lado ambiental e ela tem o lado social. Então existe a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Todas três baseadas na mesma ideia, de preservar o capital financeiro, preservar o capital ambiental e preservar o capital social. A gente quer que esse capital até cresça e nunca seja destruído, para a gente sempre poder ter qualidade de vida, qualidade ambiental e uma economia próspera. No caso, o capital ambiental é o uso sustentável de recursos naturais, o manejo do meio ambiente, a prevenção da poluição, o tratamento de resíduos. O uso sustentável do capital econômico é o lucro, a economia das despesas, o crescimento econômico, a pesquisa ligada à economia, ligada à sociedade, tudo isso é o uso do capital econômico. E o uso do capital social são os padrões de vida que a gente tem, a educação que a gente promove, os valores comunitários que a gente compartilha e as oportunidades menos desiguais possíveis entre as pessoas. Então esse é o conceito de uso do capital. Agora, na interface entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica, a gente tem, por exemplo, a eficiência energética, o uso de energias não poluentes, o incentivo a inserção das pessoas nos mercados de consumo, o mercado de recursos naturais tradicionais, como, por exemplo, palmito, capim-dourado, açaí, inúmeros produtos que a natureza produz, e a agricultura orgânica, não poluente, que não usa venenos. Isso é a interface entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica. A interface entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social está na justiça ambiental, todos terem acesso a um meio ambiente saudável. O manejo coletivo do meio ambiente, tem várias regiões em que comunidades se reúnem para manejar o meio ambiente, tirar produtos e discutir como administrar aqueles produtos naturais. E a interação entre a consciência ecológica de cada pessoa em nível local e o bem-estar do planeta em nível global. São exemplos de interação entre ambiental e social. E a interação entre o econômico e o social é a ética nos negócios, o comércio justo, os direitos trabalhistas e outras
outras tantas interações que existem aí. São só alguns exemplos, tá? Então, para você ver que sustentabilidade é uma ideia ampla, uma ideia muito poderosa, muito importante. Sustentabilidade é a gente agir, crescer e prosperar, sempre preservando o capital econômico, o capital ambiental e o capital social que a gente tem. Certo? Então esse é o conceito de sustentabilidade. Espero que ele contribua para você ter uma visão mais consciente do que acontece no mundo. E é isso aí. Um abraço, até a próxima. Você sabia que o descarte correto de lixo pode garantir a segurança dos coletores? Além disso, a destinação correta de materiais tóxicos também contribui com o meio ambiente. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá fez um alerta para que a população conheça mais sobre o descarte dos materiais para evitar acidentes. O coletor de lixo trabalha para manter a cidade limpa e para garantir mais qualidade de vida para todos nós. Portanto, ao descartar seu lixo, pense nesse profissional e seja consciente. Como fazer isso? É simples. Use sacos de lixo resistentes e amarre bem para evitar que os resíduos vazem. Não jogue seringas, agulhas ou materiais tóxicos no lixo comum. Embale vidros quebrados e objetos cortantes antes de descartá-los. Lembre-se, lâmpadas e seringas não podem ser descartados no lixo orgânico ou no lixo reciclável. Manter a cidade limpa é uma responsabilidade de todos nós. Quando a gente fala em lixo eletrônico, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é um telefone velho como esse aqui, ou então computadores antigos como esses, olha. Só que quando a gente chega num galpão como esse de meta-reciclagem, é que a gente descobre quanta coisa que a gente usa que já virou lixo eletrônico. Aqui, ó, calculadora, telefone, fita de VHS, aqui, ó, caixa de som, tem até esse Discman aqui, lembra do Discman? Pois é, mas tem muito mais coisa que já virou lixo eletrônico. Olha aqui, circulador de ar, esse monte de telefone, esse mar de telefone celular aqui, ó. Aqui é um videocassete, um ventilador, uma copiadora. Tem até essa televisão moderna aqui, fininha, tela plana. Tudo isso já virou lixo eletrônico. A gente chama de lixo, mas para esses técnicos é resíduo eletrônico. E por um motivo simples, lixo é o que não tem mais utilidade. Até esse cemitério de tubos de TVs antigas tem peças que podem ser recicladas. Uma TV, por exemplo, ela gera vidro, ela gera ferro, alumínio, cobre, plástico, placas, parafusos, aços e tudo mais. E depois cada um desses resíduos é destinado para a indústria, onde é derretido e feito novas matérias-primas. Um trabalho que começa na rua, com esse ônibus adaptado da estação de meta-reciclagem. Depois que sai do galpão em Valparaíso de Goiás, ele roda as cidades do Distrito Federal e entorno para receber os produtos eletrônicos que a população não usa mais. O ônibus ele circula prioritariamente em eventos. Então a gente entra, por exemplo, num festival de música, num festival de cinema, numa ação ambiental, na Semana do Meio Ambiente e também em órgãos ou empresas com seus colaboradores, ministérios, empresas e tudo mais. Das ruas, o ônibus leva os materiais de volta para a estação meta-reciclagem. Aqui, eles são abertos, recondicionados, depois ganham vida novamente. Dessas bancadas, saem computadores praticamente novos, que são doados para órgãos públicos, escolas e comunidades. O ano passado nós processamos 1.100 toneladas de lixo eletrônico, o que dá uma média de quase 100 toneladas mês. Foi o ano que a gente mais processou material. Mas poderia ser muito mais. O mundo produziu
quase 45 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2016 nos cálculos da ONU, Organização das Nações Unidas. São tantos produtos que juntos dariam para montar 4.500 Torres Eiffel. Se preferir, em linha reta, esse lixo eletrônico iria de Nova York até Bangkok, a capital da Tailândia. Ida e volta. Nós somos impelidos, né, dentro de uma cultura, nós somos abraçados por uma cultura, e aí a gente tem um trabalho de marketing muito forte associado com as empresas que produzem isso, para nos fazer imaginar que o novo é sempre o melhor e que eu preciso tê-lo. Isso é grave. E é duro saber que a maior parte desse material não é reaproveitada e ainda vai contaminar o meio ambiente. As pessoas que não descartam seu resíduo ou acabam jogando no lixo comum, ela perde a possibilidade daquele equipamento virar uma matéria-prima e ela acaba contaminando. Então o equipamento descartado, ele vai para um aterro sanitário, depois ele vai ser incinerado, perde a matéria-prima e fica o material contaminado. No entanto, quando ele é descartado, colocado e atingido por intempéries é sol, é solo, é fogo, aí esse metal ele oxida, ele vai ser solubilizado em água e a água que percola no solo vai para os nossos rios, ela também vai ser usada nas nossas plantações, ela também vai atingir a flora e a fauna, subaquática ou não. Então, de uma maneira ou de outra, isso vai chegar para a gente. Nós somos responsáveis pelo que a gente consome e joga fora, que essa é uma coisa que a gente não se dá conta, né? O que eu jogo fora é meu. Não é porque eu joguei fora que eu deixei de ter responsabilidade sobre isso, né? Quando eu jogo fora o meu computador e ele vai para um lixão a céu aberto, eu ainda continuo sendo, pela lei, responsável por poluir. Cada vez mais, os consumidores exigem que as empresas sejam responsáveis em suas atividades. Em contrapartida, as empresas buscam responder a esta exigência por meio da ecoeficiência e da gestão ambiental. Para garantir que uma empresa seja realmente responsável com suas atitudes em prol do meio ambiente, a auditoria ambiental é uma ferramenta que avalia tanto as empresas como os clientes, os fornecedores e os parceiros de negócios. De acordo com a norma NBR ISO 14010, a auditoria ambiental é definida como processo sistemático e documentado de verificação executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições ambientais específicos ou as informações relacionadas a este estão em conformidade com os critérios de auditoria e para comunicar os resultados deste processo ao cliente. Ou seja, a auditoria ambiental verifica se a empresa está atendendo aos padrões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, visando principalmente verificar o sistema de gestão ambiental da organização. A auditoria ambiental permite melhoria contínua nos processos de uma empresa, pois sua metodologia identifica práticas que não estão em conformidade com os princípios ambientais e quais as medidas necessárias para corrigir esses erros. Neste processo, o auditor ambiental tem papel fundamental, pois ele será o responsável por fazer a avaliação sistemática,
documentada, periódica e objetiva das informações, além de coletar dados através de entrevistas, comparando os dados com os critérios da auditoria. Apesar de a auditoria ir a fundo nas propostas ambientais das empresas, é preciso comunicar os resultados para os clientes e a sociedade em geral. Neste contexto, temos as certificações ambientais concedidas às empresas que, nos processos de geração de seus produtos, respeitam os dispositivos legais referentes às questões ambientais e apresentam determinados procedimentos exigidos pelo órgão certificador. A certificação ambiental pode ser concedida tanto para empresas que geram produtos como para prestadoras de serviços. O principal certificado ambiental no Brasil é o ISO 14001, que traz inúmeras vantagens para a empresa. Possibilita a conquista de novos mercados, aumenta a confiabilidade de empresa diante dos investidores, clientes e fornecedores e melhora a imagem pública da empresa. Empresas com responsabilidade ambiental são reconhecidas por seus clientes não só pelos seus produtos, mas também por serem empresas amigas do meio ambiente. Chegou ao fim, semana que vem tem mais, aqui pelas ondas da 90.3 e também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Bom, o Ilha Ambiental dá um tempo e volta já. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar
Ilha Ambiental.